Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, espero que você esteja bem. Estamos continuando nosso estudo do Apocalipse. Hoje você vai sentir uma diferença aqui no professor, um pouco rouco, mas está tudo bem, vamos seguir em frente e aprender. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre as correntes teológicas. Nós temos duas aulas bônus que talvez a gente vai aplicar aí para vocês. Essa, a gente vai falar um pouquinho do milênio. Nós estudamos já o milênio, mas como a nossa exposição é uma exposição bíblica, ou seja, a gente olha para o texto bíblico, nós não olhamos muito para as linhas de pensamento, ou seja, o que a teologia está dizendo. A teologia que nós estamos estudando é a teologia bíblica. Existe a teologia sistemática, e é um pouco dessa que nós vamos falar. Existe a teologia histórica, existe a teologia contemporânea. Nós estávamos estudando o que nós chamamos de teologia bíblica, que é o quê? O ensino do próprio texto. Agora, a teologia sistemática, ela sistematiza os pontos que a teologia bíblica vai falando. Por exemplo, salvação. Então, a teologia sistemática vai falar tudo que diz respeito à salvação. E a parte do fim, que é a escatologia, a teologia sistemática vai falar um pouquinho dela. E é sobre isso, quero dar um panorama geral sobre o que a teologia sistemática vai dizer sobre o aspecto da ressurreição dos mortos, da condenação dos ímpios, do milênio, né? Então, ressurreição dos mortos, condenação dos ímpios, do milênio, e também sobre, quando falo do milênio, as vertentes milenares ou milenaristas. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar de maneira sistemática sobre a ressurreição dos mortos. Apocalipse 20 vai dizer o seguinte, que vai haver duas ressurreições. Tessalonicenses vai dizer que com a volta de Jesus, todos os salvos que morreram ou dormiram no Senhor serão ressuscitados. Essa seria o que Apocalipse 20 vai chamar de primeira ressurreição. Quando Jesus volta, ele, em primeiro lugar, ressuscita os mortos em Cristo, e aqueles que estão vivos, conforme Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, esses aí vão ser arrebatados. Então, primeiro são ressuscitados os mortos e depois são arrebatados os vivos, e aí eles provam do último estágio da salvação, que é chamado de glorificação. O único que é a primícia das ressurreições, que tem o corpo glorificado, é o próprio Cristo. Todos os outros não. Todas as pessoas que morreram ainda estão esperando esse último estágio da salvação, que acontece com a volta de Jesus. Os mortos serão glorificados, terão os seus corpos glorificados primeiramente, e depois os vivos serão arrebatados e terão seus corpos glorificados. A Bíblia vai chamar em Apocalipse 20 isso de a primeira ressurreição. Quem participa da primeira ressurreição vai comparecer diante do trono, não para condenação, vai aparecer diante do trono para o recebimento do galardão, ou seja, já está salvo em Cristo, mas comparecerá. Coríntios vai dizer que os primeiros que vão estar diante do trono branco serão os filhos, a casa de Deus, o corpo de Cristo, mas não para ser condenado, mas para receber o recebimento do galardão. E aí depois do tempo do milênio, depois dos 1000 anos, de acordo com Apocalipse 20, todas as pessoas vivas e mortas, vivas em todas as dispensações, desde a saída de Adão e Eva, então Lameque, todas as pessoas que vieram depois, o próprio Caim e Abel, todos eles que não estiveram na primeira ressurreição, todos os homens, mulheres que não estiveram na primeira ressurreição, ou seja, que viraram as costas para Deus em todos os tempos, sejam eles veterotestamentários, Antigo Testamento, ou neotestamentário, Novo Testamento, todos os que de alguma forma viraram as costas para Deus, para a sua revelação, esses comparecerão diante do tribunal. Após,
após o lançamento no abismo de Satanás, do falso profeta e do anticristo. Aí depois esses ímpios, ou seja, os impenitentes, os que não creram em Deus em nenhuma das dispensações, Antigo e Novo Testamento, eles serão colocados diante do juiz e serão condenados ao inferno. Mateus vai dizer que o inferno não foi feito para os homens, mas João, capítulo 3, verso 17, vai dizer que Cristo, ele veio ao mundo para salvar aqueles que eram filhos, mas muitas pessoas viraram as costas à sua palavra, e essas por si só já estão condenadas. Então, essas pessoas que vão provar, o que é a segunda morte? A segunda morte é quando houver a ressurreição de todos os mortos após a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos em Cristo, vem a punição da segunda morte. A segunda morte é a condenação ao inferno aos homens que viraram as costas a Jesus Cristo, ao Deus Criador no Antigo Testamento, ao Deus que se revelou a Abraão, a Isaac, a Jacó e a tantos outros. Ok? Então aí fica marcado que é o dano da primeira morte, que é a morte natural, que quando Jesus voltar, as pessoas que são dele serão ressuscitadas, então a primeira ressurreição, e aí serão glorificados, e os seus corpos serão glorificados, aí vem a segunda morte. Agora a gente vai falar um pouquinho, muita gente vai dizer o seguinte, a segunda morte, Deus destrói a alma, existe uma denominação que fala do aniquilamento da alma. Não existe aniquilamento da alma. O espírito é eterno e vai ser condenado eternamente ao inferno. Então, se você olhar, existem vários textos que corroboram com isso na Bíblia. Entre eles, Rico e Lázaro, Lucas capítulo 16, muitos textos dos evangelhos vão falar do inferno, onde o verme nunca para e o fogo nunca deixa de consumir. Então, o rico e o Lázaro vão dizer que o inferno é um lugar onde o espírito impenitente vai ter plena consciência, ou seja, vai se lembrar de tudo, vai se lembrar das oportunidades, vai sofrer sim flagelos emocionais, físicos. Então o inferno não é um plano de Deus para o homem, mas o homem impenitente resolveu não seguir a Deus e viver de acordo com sua vontade. Haja visto olhando para o livro de Apocalipse, quando a gente vê as trombetas e as próprias taças. Deus tentando trazer nas trombetas os homens de volta para si, por meio de catástrofes naturais, e esses homens, ao invés de se voltarem para Deus, eles viram as costas para Deus. Então não haverá o aniquilamento da alma, como muitos dizem, porque o espírito é eterno e sofrerá uma morte, uma separação eterna de Deus no inferno, que é o lugar de dor e sofrimento. Bom, falamos sobre primeira e segunda ressurreição, falamos sobre morte eterna, inferno, condenação da morte eterna, e agora eu quero falar um pouquinho dos pontos de vista escatológicos de acordo com a teologia sistemática. Como assim os pontos de vista escatológicos de acordo com a teologia sistemática? A teologia sistemática, ela pegou todas as teorias acerca dos 1000 anos, ou seja, de Apocalipse 20, e ela fez principalmente três pontos de vista. O ponto de vista chamado amilenista, o ponto de vista chamado pré-milenista ou pré-milenarista, e o ponto de vista chamado pós-milenarista ou pré-milenista. Então eu vou repetir porque eu dei uma errada nas falas, né? Então a teologia sistemática, os estudiosos, existem pessoas que são comprometidas com a Bíblia, que estudam o Apocalipse, que ficam em uma dessas linhas. Eu vou falar a minha, obviamente, mas existem bons autores, principalmente no amilenismo e pré-milenarismo ou pré-milenismo. O pós-milenarismo são poucos hoje que creem nele,
Então, amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. Primeiro eu vou falar de definição. Amilenismo, o milênio, Apocalipse 20, não é literal, é todo simbólico. Ou seja, a prisão de Satanás já aconteceu, de acordo com os amilenistas, quando Jesus veio ao mundo. E aí ele limitou o Satanás. E Satanás está limitado pela ascensão, pela vinda e ascensão de Cristo, tirou os plenos poderes de Satanás. Então Satanás tem um círculo de atuação muito menor devido à morte e à vitória de Cristo aos poderes demoníacos. Essa é a posição amilenista sobre Satanás. E aí vai dizer que Satanás está preso. Então preso pelo quê? Pela pregação do evangelho, preso pela autoridade que Cristo deu à igreja de repreendê-lo, né? Então, para os amilenistas, essa significa a prisão de Satanás por 1000 anos. E lembrando que para eles, e aí a gente pode pensar, 1000 anos ele é simbólico, como diz Salmos, como diz Pedro, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, os amilenistas não acreditam no milênio literal, eles acreditam que Cristo já está reinando no céu, ou seja, o reino dele, como ele mesmo disse a Pilatos, né? Os propulsores do amilenismo, eles dizem, o meu reino não é desta terra, porque se fosse, o Senhor mandaria anjos e me libertaria. Então o reino milenar de Cristo, conforme Apocalipse 20, para os amilenistas, ele acontece nos céus. Cristo já está reinando, Satanás já está amarrado, até se voltar, até se acabar esse tempo do milênio, e quando Cristo voltar, quando ele volta, o que ele faz? A igreja é de fato arrebatada e vitoriosa, Satanás é lançado no lago de fogo, que é o enxofre, e se estabelece o julgamento, o grande julgamento. Esses são os amilenistas. Os pós-milenaristas, eles caíram em desuso. Eles acreditavam e acreditam, são muito poucos teólogos e eruditos desse tempo, pós-Segunda Guerra Mundial, que creem na visão pós-milenarista. Eles acreditavam que o evangelho ia ser pregado, e assim como o evangelho ia ser pregado, e toda a terra ia se converter, e haveria paz entre o mundo, e Cristo reinaria. Então, a pregação do evangelho atingiria todas as pessoas, aí Satanás não seria mais ouvido, porque daí o reino de Deus já estaria totalmente estabelecido, com todo mundo convertido, e nesse caso Satanás preso porque perdeu a influência, e Cristo reinaria e toda a terra serviria a Cristo. Fato que isso não aconteceu, as duas grandes guerras mundiais, principalmente a Segunda Guerra Mundial, quase que jogou uma pá de cal nesse ponto de vista, que hoje, tradicionalmente, poucos teóricos relacionados à escatologia, eles são a favor desse ponto de vista. Bom, sobrou agora o ponto de vista pré-milenista, e esse aqui é o mais dividido, porque esse era o ponto de vista dos pais apostólicos da igreja, Justino Marte, Irineu de Leão, todos esses homens ali que viveram depois dos apóstolos pensavam em um milênio literal, mas seguindo uma linha que nós vamos chamar de pré-milenismo, pós-dispensacionalismo. Mas existem 3 pontos de vista, vou falar os 3. O pré-milenismo pré-dispensacionalista, que o principal autor, não o único, né, hoje a teologia pentecostal, em grande maioria, acredita nisso, né? Então, o maior precursor desse ponto de vista escreveu uma Bíblia de estudo, chamada Bíblia de Estudo Scofield, e essa Bíblia de estudo trouxe o ponto de vista de que a igreja ia ser arrebatada antes da grande tribulação e de uma forma invisível. Ou seja, Jesus vem e aí ele arrebata a igreja, e ele arrebatando a igreja, ninguém vê. Só
Só os salvos são arrebatados e as pessoas que ficam por aqui, elas não vão ver o arrebatamento. Foi gravado, os livros do Tim LaHaye e alguns filmes foram gravados, deixados para trás, ele comunica essa visão, né? O filme e os livros deixados para trás comunicam essa visão de um arrebatamento secreto. Então, os pré-milenistas, pré-dispensacionalistas, por que pré-dispensacionalistas? Eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aí Jesus vem, depois aí vai ser para esse entendimento, tá? A era do ser salvo, a graça de Deus acabou. A graça de Deus acabou. Para muitos proponentes dessa tese, o Espírito Santo vai ser tirado da terra, né? Para muitos que estão nessa, não todos, mas para muitos o Espírito Santo vai ser tirado. E as pessoas vão ser salvas pela fidelidade. Vai dizer assim, e aí eles usam o texto bíblico, que a perseverança até a morte, seja fiel até a morte, e ser-lhe-á dado a coroa de justiça. Esse ponto de vista, os pré-milenistas de forma geral, não só os pré-dispensacionalistas, eles creem que no tempo da grande tribulação vai ser um tempo em que Deus vai cumprir as promessas que não foram totalmente cumpridas para o povo judeu. Eles serão cumpridas na grande tribulação. E para esses aqui, quem fica e quem vai se converter são os judeus, que vão se converter na grande tribulação, e muitos que eram da igreja e nunca ouviram o evangelho. Esses aqui também podem se converter pela dor, mas aqui não vai ter mais a graça de Deus, vai ter que morrer, vai ter que ir para o cativeiro. Então, muitos vão dizer que vai ter um arrebatamento secreto. Bom, esse é o ponto de vista pré-milenista, pré-dispensacionalista. Existe o ponto de vista pré-milenista mesotribulacionista. Eles creem no arrebatamento secreto também. A teoria é muito parecida, tá bom? Mas no meio da grande tribulação. Quando o anticristo fizer um acordo com os judeus, a igreja vai ser arrebatada. Então, no meio da grande tribulação, Jesus vem invisivelmente e leva para si. Então, esse é o ponto de vista pré-dispensacionalista, mesotribulacionista, que a igreja vai ser arrebatada, os mortos vão ser ressuscitados invisivelmente, tá bom? Agora eu vou falar o meu ponto de vista. Eu acho que a Bíblia não dá... O amilenismo, eu até posso dizer que às vezes eu fico inclinado pensando em posições amilenalistas, o amilenismo, né? Eu gosto um pouco, tem um autor, um dos que eu mais gosto, que é o William Hendrickson, que ele é amilenalista, e eu gosto do ponto de vista dele. Pós-milenarismo, eu não está em desuso, eu não concordo que a Terra todo mundo vai aceitar o Evangelho, a gente pode ver pelas guerras, mas por agora. E eu também não consigo crer em um arrebatamento secreto, eu não vejo base bíblica para isso. Então, o meu ponto de vista atual, eu vou dizer o meu ponto de vista, mas eu não quero que você, como dizia um professor meu, coma milho da minha mão, ou seja, que você defina o seu ponto de vista escatológico, amilenismo, pós-milenarismo, pós-milenismo, e aí os três, né? Pré-milenismo, pré-dispensacionalista, igreja arrebatada antes, mesotribulacionista no meio. Aí eu vou falar o meu, que eu sou atualmente, né? Essa é a minha convicção. Posso estar errado dela, mas é a convicção que eu acho mais bíblica, que eu sou pré-milenista, eu creio em um milênio literal, como vai ter 1000 anos literais, onde Cristo vai cumprir muitas das promessas do Antigo Testamento, reger com cetro de ferro, vir como um governante, reinar, dar continuidade ao reinado de Davi, não só espiritualmente, mas cumprindo esse pré-requisito. Então, eu creio, o meu ponto de vista é o pré-milenismo, pós-dispensacionalista. Ou seja,
Jesus ele não vai ter uma volta secreta, ele vai ter uma volta visível, e isso eu concordo com os amilenistas, mas o milênio vai ser literal. O diabo literalmente vai ser preso. Os outros dois pontos de vista, pré-milenistas, pré-dispensacionalistas e mesotribulacionistas, acreditam assim também, tá? Mas eles creem que o diabo vai ser solto em algum momento antes da volta de Cristo. Eu creio que em todo o tempo entre a volta de Cristo, a ressurreição, a primeira ressurreição, o diabo fica preso. Aí depois desse tempo, conforme Apocalipse 20, ele é solto, e aí ele começa a corromper as pessoas, e aí você vai falar, mas vai ter pessoas ainda? Vai, porque a ordem natural, ou seja, o novo céu e a nova terra, ainda não foram reestruturados. Então as pessoas que estavam morrendo e vivendo, a questão biológica ainda vai estar acontecendo para alguns. Só alguns viverão, terão o corpo glorificado, outros vão estar ali como súditos do reino. E aí passa os 1000 anos, os 1000 anos literais, os 1000 anos, e aí depois desse tempo que Cristo está reinando, ele vem, ele recolhe a igreja, reina 1000 anos, prende o diabo e depois instaura o grande julgamento. Esse é o pós-milenarismo. Como que é? Bem simples. O pré-milenismo, pós-dispensacionalismo. Jesus voltou, a igreja foi arrebatada, os mortos foram ressuscitados, ele reina 1000 anos, e aí depois prende Satanás nesses 1000 anos, ele reina sobre toda a terra, cumprindo as promessas escatológicas. Aqui, neste caso, tá? Ele já lançou Satanás no abismo, prendeu por um período, depois soltou, ele vai corromper a terra de novo, para a batalha do Armagedon, para atacar o arraial de Cristo, mas obviamente Cristo com espada da sua boca, como diz o texto de Tessalonicenses, o próprio texto de Apocalipse 20, vai e lança-o no abismo. Não tem guerra entre eles, não tem disputa de poder. Então esses são os pontos de vistas. Fazer um remember? Amilenismo crê que todas as promessas a respeito do milênio são todas figuradas, simbólicas, e Cristo já reina no céu, Satanás está amarrado pela pregação do Evangelho. Pós-milenismo, a igreja vai pregar o Evangelho para toda a terra, e toda a terra vai se converter, e o Evangelho as pessoas vão ser honestas, as pessoas vão ser evangelizadas, e aí, por conta disso, Satanás perde a influência. Pré-milenismo, pré-dispensacionalismo, eles acreditam em um milênio literal, de 1000 anos, onde Cristo reina, só que o arrebatamento da igreja acontece secretamente antes da grande tribulação. Pré-milenismo, mesotribulacionista, crê em um milênio literal, crê que vai acontecer o cumprimento das promessas para o povo judeu, os cumprimentos das promessas do Antigo Testamento, só que Cristo vem no meio da grande tribulação e ele arrebata a igreja e ressuscita os mortos sem ninguém ver. É invisível. Primeira e segunda parte dos pré-milenistas, os pré-tribulacionistas ou os mesotribulacionistas. E os pós-tribulacionistas, eles creem que Jesus já volta no fim da era, joga o anticristo e o falso profeta no inferno, arrebata a igreja, vem lá, ressuscita os mortos e instaura o reino milenar. Os dois outros pontos também acreditam nisso, no reino milenar literal. Bom, se você tiver dúvidas sobre esses pontos de vista, é só perguntar.